O oportunismo e a falência da Segunda Internacional, por Vladimir Ilyich Lenin, a janeiro de 1916. A primeira edição deste pequeno texto foi escrita na revista Forbote, no número 1, a janeiro de 1916. A transcrição para a web foi amavelmente cedida por O Vermelho. Estou a ler esta pequena obra a partir do Marxist.org e está separada em 3 curtas secções. Vou então começar. A Segunda Internacional deixou realmente de existir? Os seus representantes mais autorizados, como Kautsky e Van der Velde, negam-no obstinadamente. Nada aconteceu além de uma ruptura das relações. Tudo está bem. Tal é o seu ponto de vista. A fim de esclarecer a verdade, vejamos o Manifesto do Congresso de Basileia de 1912, que se refere precisamente à atual guerra mundial imperialista e foi adotado por todos os partidos socialistas do mundo. Deve-se assinalar que nenhum socialista ousará, em teoria, negar a necessidade de uma avaliação histórica concreta de cada guerra. Agora que a guerra eclodiu, nem os oportunistas declarados, nem os kautskistas se resolvem nem a negar o Manifesto de Basileia, nem a confrontar com as suas exigências o comportamento dos partidos socialistas durante a guerra. Porquê? Pois porque o Manifesto os desmascara inteiramente a uns e aos outros. Nele não há nem uma única palavrinha sobre a defesa da pátria, nem sobre a diferença entre a guerra ofensiva e a guerra defensiva, nem uma palavra sobre tudo o que afirmam agora aos quatro ventos os oportunistas e os kautskistas da Alemanha e da Quádrupla Entente. O manifesto não podia falar disto, dado que aquilo que ele diz exclui absolutamente qualquer emprego destes conceitos. Ele indica, de maneira absolutamente concreta, uma série de conflitos económicos e políticos que prepararam esta guerra durante decénios, que se tinham revelado plenamente em 1912 e provocaram a guerra de 1914. O manifesto recorda o conflito russo-austríaco a propósito da hegemonia nos Balcãs. O conflito entre a Inglaterra, a França e a Alemanha, entre todos estes países, a propósito da sua política de conquista na Ásia Menor. O conflito austro-italiano, a propósito da aspiração ao domínio na Albânia, etc. O manifesto define, numa palavra, todos esses conflitos como conflitos no terreno do imperialismo capitalista. Deste modo, o manifesto reconhece com toda a clareza o caráter expoliador, imperialista, reacionário e escravista desta guerra. Isto é, o caráter que transforma a admissibilidade da defesa da pátria numa insensatez do ponto de vista teórico e num absurdo do ponto de vista prático. Está em curso uma luta dos grandes tubarões para devorar pátrias estrangeiras. O manifesto tira as conclusões inevitáveis de factos históricos indiscutíveis. Esta guerra não pode ser justificada por qualquer pretexto de interesse popular. Ela é preparada a bem dos lucros dos capitalistas e das ambições das dinastias. Seria um crime se os operários começassem a disparar uns contra os outros. Assim diz o manifesto. A época do imperialismo capitalista é a época do capitalismo maduro e mais que maduro. Do capitalismo que está em vésperas da sua derrocada. Que amadureceu o suficiente para dar lugar ao socialismo. O período de 1789 a 1871 foi a época do capitalismo progressista, em que na ordem do dia da história estava o derrubo do feudalismo e do absolutismo, a libertação do jugo estrangeiro. Neste terreno, e só nele, era admissível a defesa da pátria, isto é, a defesa contra a opressão. Este conceito poderia ainda hoje ser aplicado a uma guerra contra as grandes potências imperialistas, mas seria absurdo aplicá-lo à guerra entre as grandes potências imperialistas.
à guerra na qual se trata de saber quem pilhará mais os países balcânicos, a Ásia Menor, etc. Mesma coisa, repito, se aplica à guerra atual que se está a passar na Ucrânia, em que nós temos de um lado capitalistas, os ditos oligarcas russos, a classe burguesa russa, a competir de forma bélica e direta com a burguesia ocidental pelo controlo dos recursos da Ucrânia. Bem além de ser uma mera guerra de defesa nacional, uma guerra de libertação nacional, a guerra atual na Ucrânia, que já se anda a passar há quase 3 anos, é uma guerra que deixa bastante claro que estamos a caminho de uma terceira guerra mundial entre dois grandes blocos imperialistas. Um deles é o já nosso conhecido bloco dito ocidental, constituído pela NATO e pelos seus aliados no Sudeste Asiático, etc. Por outro lado, nós temos a Rússia, a China e alguns países mais periféricos, como por exemplo o Irão, a Coreia do Norte, conhecida como Coreia Popular, por parte de alguns socialistas, e outros países que este bloco se encontram forçosamente alinhados, como é o caso de Cuba ou o caso da Venezuela. Se bem que estes dois países não são intervenientes entusiásticos numa guerra interimperialista. Este papel está mais reservado à Rússia e, de forma secundária, à China e à Coreia do Norte e ao Irão. Continuando na obra. Não é por isso de espantar que os socialistas que reconhecem a defesa da pátria na presente guerra evitem o Manifesto de Basileia como o ladrão evita o lugar do roubo. É que o manifesto demonstra que eles são sociais-chauvinistas. Isto é, socialistas em palavras e chauvinistas na realidade, que ajudam a sua burguesia a pilhar países estrangeiros, a subjugar outras nações. O que é essencial na noção de chauvinismo é a defesa da sua pátria, mesmo quando as ações desta visam escravizar as pátrias alheias. Já agora, um dos motivos pelo qual eu não gosto de chamar o outro bloco imperialista com o nome que muita gente gosta de chamar, que é o chamado Bloco BRICS, não é? Gostam de dizer que os BRICS é o futuro e não sei o quê. Bom, a própria organização BRICS é uma organização um bocado instável. De um lado nós temos o Brasil, a Rússia, portanto é um bloco constituído pelas siglas dos países que constituem. Historicamente tem sido o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que corresponde ao C final de South Africa. Esta sigla é inglesa. Um dos grandes motivos pelo qual eu não gosto de chamar este bloco BRICS é porque a própria China e a Índia têm em si conflitos fronteiriços bastante agarridos, portanto não é um bloco propriamente coeso. Mas também se pode dizer o mesmo do eixo na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha e a Itália em fases bastante iniciais tinham bastante atrito, mas isso foi num período de aproximadamente 10 a 15 anos. Quando nós estamos a falar do conflito entre a China e a Índia, isto é um conflito que remonta a décadas, portanto, não acho que o BRICS, que o bloco BRICS se transforme num bloco imperialista propriamente dito. Não. O que eu acho é que há alguns países, como já mencionei, que é o caso da Rússia, da China, do Irão e da Coreia do Norte, que pelos seus interesses conseguem formar um bloco mais ou menos coeso com todos os outros países que constituem quer o BRICS, quer os outros países que eu acabei de mencionar, acabam por ser meio que satélites ou acabam por rodar em torno deste bloco. Por exemplo, a Índia, que tende mais até para o Ocidente em termos geopolíticos do que para a China, não é? Obviamente, ou para a Rússia, aproveitou a guerra da Ucrânia para comprar petróleo russo a preço baratíssimo.
Portanto, isto serve para mostrar que apesar da Índia estar alinhada aos interesses do Ocidente de modo geral, ela, se tiver de o fazer, ou se for mais proveitoso, acabará por lutar pelos seus interesses. Portanto, a Índia, ao contrário de outros países, não é propriamente um firme aliado dos Estados Unidos da América que formam a cabeça do chamado Bloco Ocidental. Portanto, só para resumir aquilo que foi dito até agora, é que, pronto, o Manifesto de Basileia era um manifesto que foi assinado por uma data de socialistas, não é? E com o eclodir da Primeira Guerra Mundial, muitos ditos socialistas, não é? Sociais chauvinistas, como Lenin aqui o chama, acabaram por trair esse manifesto e zelar pela sua própria pátria. Dos exemplos mais claros disso é o Partido Social Democrata da Alemanha, que votou social-democracia, na altura era basicamente marxismo. Comunismo. Depois é que o termo foi evoluindo até aquilo que significa hoje, que é puro reformismo. E não só reformismo, como um capitalismo de cara mais gentil. Portanto, social-democracia foi-se bastardizando até chegar a esse ponto. O exemplo, pronto, aquilo que eu queria dizer é que o exemplo mais claro de social-chauvinismo foi precisamente o Partido Social Democrata na Alemanha, que votou a favor dos créditos de guerra para, para, a primeira, para o governo alemão, para os esforços de guerra do Império Alemão. Hoje em dia, dentro do nosso campo, os nossos sociais chauvinistas são um mau tipo. Nem sociais chauvinistas sabem ser, no fundo. Porque eles acabam não por zelar os interesses da sua própria pátria, mas sim por zelar os interesses das pátrias do outro bloco, no fundo. Nós conseguimos ver muitos autochamados anti-imperialistas, quer no Twitter, quer no Instagram, que gostam muito de figurar as várias bandeirinhas nacionais, quer da Rússia, quer da Coreia do Norte, quer da China, e uns até têm todas essas bandeiras, todos os países que estão alinhados neste bloco. E se caracterizarmos a Rússia hoje é praticamente fascista, não é? Tem uma forma de regime que já foi caracterizada, por exemplo, como o chamado russismo, que é uma variante de fascismo russo, no fundo, que é à volta de Vladimir Putin e do regime que ele estabeleceu. Basicamente, os sociais chauvinistas que podemos hoje encontrar em Portugal e não só, mas muito se calhar de forma justificada no Brasil, porque esses aí são sociais chauvinistas a sério, porque estão a defender a sua pátria, não é? Estão a defender o Brasil, que supostamente, né, é um país que está no BRICS e que se alinha mais com. E que se deve, que segundo eles se deve mais alinhar com a China, etc., do que com os Estados Unidos. Aqui com Lula da Silva nós estamos a ver um equilíbrio um bocado ténue para os dois lados. Com Bolsonaro era bastante claro que esse governo estava extremamente virado para os Estados Unidos da América, não é? Mas pronto, os sociais chauvinistas de Portugal são na realidade são sociais chauvinistas emprestados que, que justificam o seu social chauvinismo na forma mais pateticamente abastardizada do derrotismo leninista, do derrotismo revolucionário que Lenin propôs. Portanto, a ideia deles de derrotismo leninista acaba não só por ser a defesa da derrota do seu próprio lado, não é? Da sua própria burguesia, como a defesa da burguesia do lado oposto, no fundo. Para eles, anti-imperialismo é isso, é defender a burguesia dos nossos inimigos. Enfim, nossos, da burguesia nacional que temos. Ok, continuando no texto.
do reconhecimento do reconhecimento de uma guerra como guerra de libertação nacional decorre uma tática. Do seu reconhecimento como guerra imperialista decorre outra. Isto é bastante claro, como foi no início da guerra da Ucrânia, não é? Portanto, de forma bastante isolada, podemos considerar que a guerra da Ucrânia, nas suas fases iniciais, era uma guerra de libertação nacional por parte da Ucrânia. Porquê? Porque nós tínhamos uma potência belicista, imperialista, como é o caso da Rússia, a literalmente a invadir e a dirigir-se para a capital do país invadido, de forma a anexá-lo. Até saiu um artigo num site de notícias russo, basicamente a dizer: como é que vocês achavam que nós alguma vez iríamos deixar a Ucrânia independente? A Ucrânia faz parte da Rússia. A Ucrânia é uma invenção como Estado-nação. Sei quê? Esse artigo, quando a investida inicial sobre Kiev, ou Kyiv, como lhe quiserem chamar, acabou por fracassar, esse artigo rapidamente foi eliminado, mas ele esteve presente um dia ou dois. De forma bastante isolada, então, poderíamos caracterizar a guerra da Ucrânia como isso, mas é um conflito bem mais complexo que uma mera guerra de libertação nacional. Por outro lado, temos o lado do Donbass e o lado de Lugansk, em que as populações, de modo até bastante legítimo, se revoltavam contra as más práticas do governo ucraniano e, em particular, de milícias neonazis, ultra-reacionárias, não é? Ultranacionalistas, que procuravam oprimir e chegavam mesmo a atacar, a bombardear até, populações russófonas nestas regiões. É engraçado que Zelensky, antes disto tudo começar, não é? Zelensky até chegou mesmo, depois de ter sido eleito, chegou mesmo a ir em direção à frente, não é? À frente de combate, a chegar a falar com esses milicianos neonazis. De recordar que Zelensky é judeu. E basicamente, quando ele foi tentar falar e instilar alguma razão na cabeça desses nazis, eles basicamente mandaram-no à merda. Insultaram-no e basicamente nada daquela conversa foi frutífera. Portanto, há alguma legitimidade nas populações russófilas em resistir ao governo central ucraniano devido à negligência que este governo lhes fez durante imenso tempo. Não só isso, como também há comunidades búlgaras, por exemplo, que foram também oprimidas por parte de reacionários na Ucrânia. Claro que isto tudo foi depois aproveitado, não é? Estes legítimos ressentimentos por parte da população russófila ou russófona destas regiões foi aproveitada pelo regime central de Moscovo, que procurou apoiar militarmente e controlar os movimentos de independência por parte destas duas regiões, dando origem à República Popular de Donetsk e à República Popular de Luhansk. Acho que é assim que se chamam. Claro, isto tudo em 2014, não é? No contexto do Euromaidan. E como todos sabemos, para além disto, a Rússia aproveitou este vácuo de poder para anexar a Crimeia. Portanto, se quisermos falar de lutas de libertação nacional, nós temos duas lutas de libertação nacional, no fundo, a acontecer ao mesmo tempo neste conflito. Por um lado temos as lutas de libertação nacional, se é que lhe queremos chamar isso, das populações ressentidas de Donetsk e Lugansk, as populações russófonas, e com o eclodir da guerra. Com o eclodir da guerra não, porque esta guerra já estava de facto a acontecer há imenso tempo. Isso é algo que até o PCP tinha razão quando disse. O problema é que esta guerra foi imensamente escalada pela Rússia com a invasão da Ucrânia, e isso é o que o PCP não chegou a admitir, não chegou a dizer que foi de facto uma invasão até após imenso tempo.
e ao início fizeram uma declaração absolutamente miserável, que ainda hoje podem ver, a tentar contextualizar esta guerra. E no final de toda esta contextualização, eles não chamam aquilo que a Rússia fez uma invasão, chamam início da operação militar na Ucrânia. Não lhe chamam especial, vá. Mas não chegaram a chamar o boi pelos nomes. Não, de facto o que a Rússia fez foi uma invasão. Usou a opressão dos povos de Donetsk e Luhansk como pretexto, como casus belli, para seguir os seus próprios desígnios imperialistas. E portanto é isto que Lenin nos diz aqui, que nós devemos olhar para uma guerra de libertação nacional de uma maneira, mas devemos olhar para uma guerra imperialista de outra. Ao contrário do que alguns trotskistas, como por exemplo os Trabalhadores Unidos e o Em Luta fazem, que é defender de forma aguerrida a Ucrânia, nós devemos, lá está, observar esta guerra como uma guerra interimperialista, porque a Ucrânia não está a lutar esta guerra de forma isolada contra a Rússia, nem seria capaz de o fazer. Nós temos, do outro lado, os Estados Unidos da América e a União Europeia, bem como os vários aliados do Bloco Ocidental, a financiar com empréstimos e com outro tipo de financiamento e a dar diretamente apoio bélico à Ucrânia. Claro que isto tudo não é sem contrapartidas. A Ucrânia hoje em dia é um absoluto fantoche dos Estados Unidos da América. Em tudo menos nome. E isto é muito bem observável nas votações que a Ucrânia faz na ONU. Por exemplo, a Ucrânia sempre votou consistentemente contra o embargo que os Estados Unidos da América fez e faz a Cuba com o eclodir da guerra. Com a invasão russa, a Ucrânia alinhou-se com os Estados Unidos da América. Outro exemplo bastante claro disto, que isto não é só uma guerra de libertação nacional e deve ser vista num contexto mais global de uma guerra interimperialista, é precisamente a posição de Israel ou melhor, já disse o que tinha a dizer, não é? A posição da Ucrânia face a Israel. A Ucrânia está perfeitamente alinhada com Israel no seu genocídio contra o povo palestiniano. Portanto, é extremamente hipócrita. Um país que supostamente, não é, está a ser invadido e brutalizado e massacrado, até chegaram a acusar os russos de genocídio após alguns massacres, de ao mesmo tempo apoiar um país que faz exatamente a mesma coisa, se não mesmo pior. E claro, como já disse, este apoio à Ucrânia não é sem contrapartidas, portanto, por um lado temos esta fantochização do governo ucraniano aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América, como também vemos que a própria terra ucraniana está a ser comprada a mijas por burgueses ocidentais. Acho que isto serve para dizer bem que qualquer que seja o resultado desta guerra, os frutos da vitória não serão desfrutados pelos ucranianos propriamente ditos, ou pelo menos pelos trabalhadores e especialmente pelo proletariado ucraniano. Não, quem se beneficiará dos frutos da vitória será precisamente a burguesia que conseguir arrancar as garras da vitória, não é? Será ou a burguesia americana e os europeus, ou será a burguesia russa e a burguesia ucraniana que se alinhar com um ou outro destes blocos. No fundo, quem sofre são os de baixo. É isto que eu quero dizer. Qualquer que seja o resultado desta guerra. Portanto, vamos voltar ao texto. O manifesto aponta claramente essa outra tática. A guerra provocará uma crise económica e política.
que deverá ser aproveitada, não para atenuar a crise, não para defender a pátria, mas pelo contrário, para sacudir as massas, para apressar a queda do domínio do capital. Não se pode apressar aquilo cujas condições históricas ainda não amadureceram. E isto também é algo que deve ser bastante claro. Um socialista só deve apoiar uma luta de libertação nacional, ou só deve apoiar o que quer que seja, se isto avançar a causa socialista, se isto avançar o comunismo. Nós não defendemos a luta de libertação nacional em princípio e em abstrato. Não, isto tem de seguir objetivos políticos bastante concretos que avancem o nosso campo. Quem deixa isto bastante claro, até em oposição a Lenin, é precisamente Rosa Luxemburgo, num texto sobre a questão da nacionalidade, se não me engano. E, portanto, critico os Trabalhadores Unidos e os Em Luta por estarem a apoiar a Ucrânia, porque a vitória ucraniana em nada, nem em 1 milímetro, vai avançar a causa internacionalista. É simplesmente uma defesa da Ucrânia, em princípio, contra a opressão. Apesar do governo ucraniano atual ser um dos governos mais repressivos na Europa de Leste, face aos movimentos operários, o regime da Ucrânia ilegalizou símbolos comunistas. Acho que o Partido Comunista também está propriamente ilegalizado. Toda a oposição de esquerda a Zelensky foi ilegalizada sob o pretexto de serem fantoches russos. Não só a oposição de esquerda, como agora até toda a oposição em si. Já não há eleições há uma becarrada de tempo. Tudo isto justificado com o estado de guerra em que a Ucrânia se encontra. Claro que isto é tudo uma forma também de consolidar poder em torno daquilo que poderá vir a ser claramente uma ditadura. E se não uma ditadura, uma clara consolidação do regime democrático burguês liberal que pela purga e pela pela perseguição de tudo o que for oposição socialista não deixará qualquer espaço para o movimento operário sequer respirar e estar assente nos seus próprios pés. Portanto, quer a vitória do lado russo, quer a vitória do lado ucraniano, em nada irá beneficiar a causa internacional socialista, nem tampouco os operários ucranianos. Eu acho que a única posição coerente e estratégica do ponto de vista do movimento internacionalista é precisamente advogar que tanto os ucranianos, tanto e os russos, tal como todos os respectivos operários e soldados de todos os lados em conflito, se revoltem contra os seus respectivos governos e procurem estabelecer a paz pelas suas próprias mãos, pela conversão da guerra interimperialista em guerra civil revolucionária, e que a paz seja atingida não numa paz morta, não numa paz podre, não numa paz que venha através da opressão ou até através da opressão do derrotado, não é? Ou sequer através da diplomacia burguesa, mas sim uma paz que venha precisamente da vitória, precisamente pelo esmagamento da oposição e resistência da burguesia que está em confronto. Podem parecer apoios ocos nesta altura, mas não será escusado dizer que foram precisamente esses apelos que foram feitos durante 4 longos e árduos anos durante a Primeira Guerra Mundial que este texto aborda. E foi isso, em parte, claro, que levou a que quando as revoluções de facto eclodiram, as massas revoltosas voltaram-se contra aqueles que durante anos e que sofreram prisão, exílio, etc., sempre estiveram contra a guerra intra-imperialista. Portanto, aqui eu coloco os Trabalhadores Unidos, o Em Luta, portanto, esses dois grupos trotskistas, bem como o próprio PCP, no Tribunal da História, por se colocarem quer de um lado, quer do outro, dos lados em confronto nesta guerra interimperialista que em tudo se está a aproximar de uma verdadeira Terceira Guerra Mundial.
Voltando ao texto, o manifesto aponta claramente essa outra tática. A guerra provocará uma crise económica e política que deverá ser aproveitada não para atenuar a crise, não para defender a pátria, mas pelo contrário para sacudir as massas, para apressar a queda do domínio do capital. Não se pode apressar aquilo cujas condições históricas ainda não amadureceram. O manifesto reconhecia que a revolução social é possível e as premissas para ela amadureceram, que ela virá precisamente em relação com a guerra. As classes dominantes temem a revolução proletária, declara o manifesto, invocando o exemplo da Comuna de Paris e da Revolução de 1905 na Rússia, isto é, os exemplos das greves de massas, da guerra civil. É uma mentira afirmar, como faz Kautsky, que a atitude do socialismo para com esta guerra não foi esclarecida. Esta questão não só foi discutida, como foi decidida em Basileia, onde foi adotada a tática da luta proletária revolucionária de massas. É uma revoltante hipocrisia passar em silêncio, totalmente ou nas partes mais essenciais, o Manifesto de Basileia, e em lugar dele, citar discursos de dirigentes ou resoluções de certos partidos que, em primeiro lugar, foram proferidos antes de Basileia. Em segundo lugar, não eram decisões dos partidos de todo o mundo. Em terceiro lugar, referiam-se a diferentes guerras possíveis, mas não à presente guerra. O fundo da questão está em que a época das guerras nacionais entre as grandes potências europeias foi substituída pela época das guerras imperialistas entre elas, e em que o Manifesto de Basileia teve pela primeira vez de reconhecer oficialmente esse facto. Seria um erro pensar que o Manifesto de Basileia é uma declamação oca, uma fraseologia oficial, uma ameaça pouco séria. É assim que gostariam de apresentar a questão aqueles que esse manifesto desmascara. Mas isto é falso. O manifesto é apenas o resultado de um grande trabalho de propaganda toda a época da Segunda Internacional. É apenas um resumo de tudo aquilo que os socialistas lançaram entre as massas em centenas de milhares de discursos, artigos e apelos em todas as línguas. Ele apenas repete aquilo que escreveu, por exemplo, Jules Guesde, em 1899, quando fustigava o ministerialismo dos socialistas em caso de guerra. Ele falava da guerra provocada pelos piratas capitalistas, citado de Angarde na página 175. Apenas repete aquilo que escreveu Kautsky em 1909, em O Caminho do Poder, onde reconhecia o fim da época pacífica e o início de uma época de guerras e revoluções. Apresentar o Manifesto de Basileia como fraseologia ou como um erro significa considerar como fraseologia ou como um erro todo o trabalho socialista nos últimos 25 anos. A contradição entre o Manifesto e a sua não aplicação é tão intolerável para os oportunistas e kautsquistas porque ela revela a profundíssima contradição no trabalho da Segunda Internacional. O caráter relativamente pacífico do período de 1871 a 1914 alimentou o oportunismo, primeiro como estado de espírito, depois como tendência e, finalmente, como grupo ou camada da burocracia operária e dos companheiros de jornada pequeno-burgueses. Estes elementos só podiam submeter o movimento operário reconhecendo em palavras os objetivos revolucionários e a tática revolucionária. Eles só podiam conquistar a confiança das massas através da afirmação solene de que todo o trabalho pacífico constitui apenas uma preparação para a revolução proletária. Esta contradição era um abscesso que alguma vez haveria de rebentar e rebentou. Toda a questão consiste em saber se deve tentar, como fazem Kautsky e CA, reintroduzir de novo esse push no organismo em nome da unidade, com push, ou se, para ajudar à completa cura do organismo do movimento operário, se deve, o mais depressa possível e o mais cuidadosamente possível, livrá-lo desse push, apesar da temporária dor aguda causada por esse processo. É evidente a traição ao socialismo por parte daqueles que votaram pelos créditos de guerra.
entraram para os ministérios e advogaram a ideia da defesa da pátria em 1914 a 1915. Só os hipócritas podem negar este facto. É necessário explicá-lo. 2. Seria absurdo encarar toda a questão como uma questão de pessoas. E para isto falam, por exemplo, Kautsky e Axelrod. E aqui Lenin fala basicamente a ridicularizá-los e basicamente vira-se ele: que relação tem isto com o oportunismo? E ele basicamente escreve algo que eles diriam, no fundo, que é: que relação tem isso com o oportunismo se pessoas como Plekhanov e Guest? Interrogava Kautsky a 28 de maio de 1915 no Neue Zeit. E, por outro lado, Axelrod: que relação tem isto com o oportunismo se Kautsky? Respondia então Axelrod em nome dos oportunistas da Quádruple Entente, no Die Krise der Sozialdemokratie, em Zurique, 1915, na página 21. E basicamente vira-se ele: tudo isto é uma comédia. Para explicar a crise de todo o movimento, é necessário examinar, em primeiro lugar, o significado económico desta política. Em segundo lugar, as ideias que estão na sua base. E em terceiro lugar, a sua ligação com a história das tendências do socialismo. Em que consiste a essência económica do defensismo durante a guerra de 1914 a 1915? A burguesia, todas as grandes potências, trava a guerra com o fim de partilhar e explorar o mundo, com o fim de oprimir os povos. Um pequeno círculo da burocracia operária, da aristocracia operária e de companheiros de jornada pequeno-burgueses podem receber algumas migalhas dos grandes lucros da burguesia. A causa da classe profunda, do social-chauvinismo e do oportunismo é a mesma. A aliança de uma pequena camada de operários privilegiados com a sua burguesia nacional contra as massas da classe operária. A aliança dos lacaios da burguesia com esta última contra a classe por ela explorada. O conteúdo político do oportunismo e do social-chauvinismo é o mesmo. A colaboração das classes. A renúncia à ditadura do proletariado. A renúncia às ações revolucionárias. E o reconhecimento sem reservas da legalidade burguesa. A falta de confiança no proletariado. A confiança na burguesia. Isto faz lembrar-vos do PCP? A renúncia da ditadura do proletariado, a colaboração de classes. Viva pequenas e médias não sei quê. Pequenas, micro e médias empresas. A renúncia às ações revolucionárias. Olha esses aventureiristas. Esses esquerdistas. E o reconhecimento sem reservas da legalidade burguesa. E o João Ferreira ali a abanar a Constituição. E claro, a falta de confiança no proletariado. E a confiança na burguesia. O social-chauvinismo é a continuação direta e o coroamento da política operária liberal inglesa, do millerandismo e do bernsteinianismo. A luta entre as duas tendências fundamentais do movimento operário, o socialismo revolucionário e o socialismo oportunista, abrange toda a época de 1889 a 1914. E também hoje existem em todos os países duas correntes principais quanto à questão da atitude para com a guerra. Deixemos a maneira burguesa e oportunista de invocar os indivíduos. Tomemos as tendências de uma série de países. Tomaremos 10 Estados europeus. A Alemanha, Inglaterra, Rússia, Itália, Holanda, Suécia, Bulgária, Suíça, Bélgica e França. Nos primeiros 8 países, a divisão em tendências oportunista e revolucionária corresponde à divisão em sociais-chauvinistas e internacionalistas. Na Alemanha, os pontos de apoio do social-chauvinismo são os Sozialistische, Monatschaft e Legien, ICA. Na Inglaterra, os Fabianos e o Partido Trabalhista. O ILP sempre fez bloco com eles, apoiou o seu órgão e sempre foi mais fraco nesse bloco do que os sociais-chauvinistas, enquanto no BSP os internacionalistas constituem 3/7. Na Rússia, essa corrente é representada pela Nasha Zarya, agora Nasha Delo, pelo Comitê de Organização, pela fração da Duma, dirigida por Chis, na Itália, pelos reformistas encabeçados por Bissolati, na Holanda, pelo Partido do Strelsta.
Na Suécia, pela maioria do partido dirigida por Branting. Na Bulgária, pelo Partido dos Amplos. Na Suíça, por Greulich e CA. Foi precisamente entre os sociais-democratas revolucionários de todos estes países que se ergueu já um protesto mais ou menos vivo contra o social-chauvinismo. Apenas 2 países constituem a exceção, a França e a Bélgica, onde, no entanto, o internacionalismo também existe, mas é muito fraco. O social-chauvinismo é o oportunismo acabado. Ele amadureceu para uma aliança aberta, frequentemente vulgar, com a burguesia e os Estados maiores. E é precisamente essa aliança que lhe dá uma grande força e o monopólio da imprensa legal e da mistificação das massas. É absurdo considerar ainda hoje o oportunismo como um fenómeno interno do partido. É absurdo pensar em aplicar a Resolução de Basileia em conjunto com David, Legian, Hyndman, Plekhanov e Webb. A unidade com os sociais-chauvinistas é a unidade com a sua própria burguesia nacional, que explora outras nações. É a cisão do proletariado internacional. Isso não significa que a ruptura com os oportunistas é imediatamente possível em toda a parte. Significa apenas que ela amadureceu historicamente, que ela é necessária e inevitável para a luta revolucionária do proletariado. Que a história que conduziu do capitalismo pacífico ao capitalismo imperialista preparou esta ruptura. Volentum ducunt fata, nolentum trahunt. O destino conduz aquele que consente, arrasta aquele que resiste. Três. Os representantes inteligentes da burguesia compreenderam-no muito bem. Por isso elogiam tanto os atuais partidos socialistas, à frente dos quais se encontram defensores da pátria, isto é, os defensores da pilhagem imperialista. É por isto que os governos gratificam os chefes sociais chauvinistas, ora compostos ministeriais, França e a Inglaterra, ora com o monopólio da existência legal sem obstáculos, na Alemanha e na Rússia. É por isso que na Alemanha, onde o Partido Social Democrata era o mais forte e onde a sua transformação em Partido Operário, Nacional-Liberal, Contra-Revolucionário foi mais evidente, assim, Partido Operário Nacional-Liberal, damn, isso é literalmente a descrição mais precisa do PCP. Contra-Revolucionário foi mais evidente. Não. Partido Operário Nacional Liberal Contra-Revolucionário. Isto é a perfeita descrição do PCP. Foi mais evidente. As coisas chegaram a tal ponto que o Ministério Público vê na luta entre a minoria e a maioria uma incitação ao ódio de classe. É por isto que os oportunistas inteligentes se preocupam, acima de tudo, com a preservação da anterior unidade dos velhos partidos, que prestaram tão grandes serviços à burguesia em 1914 e 1915. Um dos membros da social-democracia alemã publicou em abril de 1915, sob pseudónimo de Monitor, um artigo na revista reacionária Preußische Jahrbuche, exprime com uma franqueza digna de agradecimento as concepções desses oportunistas em todos os países do mundo. Monitor considera que para a burguesia seria muito perigoso que a social-democracia se deslocasse ainda mais para a direita. Ela deve manter o caráter de partido operário com ideais socialistas. Porque no dia em que ela renunciar a isso, surgirá um novo partido, que adotará o programa rejeitado pelo velho partido anterior e lhe dará uma formulação ainda mais radical. Preußische Jahrbucher, 1915, número 4, das páginas 50 a 51. Isto também caracteriza bem o PCP quando ele levou à prisão dos membros do MRPP. Este tipo de mentalidade, ou seja, é haver um único partido comunista, social-democrata, socialista, que seja revisionista e oportunista de modo a cooptar todas as pessoas
potencialmente revolucionárias e retirar-lhes completamente o seu gume. Monitor acertou em cheio. Os liberais ingleses e os radicais franceses sempre quiseram precisamente isto. Frases de ressonância revolucionária para enganar as massas, para que estas tenham confiança em Lloyd George, Sambat, Renaudel, Leguien e Kautsky, em homens capazes de pregar a defesa da pátria na guerra de rapina. Mas Monitor representa apenas uma das variedades do oportunismo, aberta, grosseira, cínica. As outras atuam dissimuladamente, subtilmente, honestamente. Engels disse uma vez: os oportunistas honestos são os mais perigosos para a classe operária. Eis o exemplo. Kautsky escreve na Neue Zeit, a 26 de novembro de 1915. E cito: cresce a oposição contra a maioria. O espírito das massas é de oposição. Depois da guerra, só depois da guerra, nota de Lenin, as contradições de classe agudizar-se-ão de tal modo que o radicalismo entre as massas se imporá. Depois da guerra, só depois da guerra, nota de Lenin, arriscamo-nos a que os elementos radicais fujam do partido e refluam para um partido de ações de massas antiparlamentares, entenda-se extraparlamentares. Sim, isto é também esta nota de Lenin é também uma crítica, já muito preliminar, aos ditos comunistas de esquerda, que se opõem a todas as formas de atuação de comunistas no Parlamento. Portanto, esses comunistas de esquerda, da linha alemã, como o Gorter, etc., são puramente antiparlamentares. Não querem qualquer participação de comunistas em órgãos de poder burgueses, como o Parlamento, por exemplo. Se bem que a posição mais clássica, a posição leninista, é que se deve sim servir do Parlamento burguês, mas sobretudo para a participação dos comunistas no Parlamento burguês servir de uma forma de tribuna para fazer uma denúncia pública e constante de todo o sistema burguês. Portanto, basicamente chegar lá e só dizer merda do sistema. Assim, o nosso partido decompõe-se em dois campos extremos, que nada têm de comum entre si. Acabo de citar. A fim de salvar a unidade, Kautsky procura convencer a maioria no Reichstag Reichstag era o Parlamento na Alemanha, a autorizar a minoria a pronunciar alguns discursos parlamentares radicais. Isto significa que Kautsky quer, por meio de alguns discursos parlamentares radicais, reconciliar as massas revolucionárias com os oportunistas, que nada têm de comum com a revolução, que já há muito dirigem os sindicatos, e que agora, apoiando-se na sua estreita aliança com a burguesia e com o governo, se apoderaram também da direção do partido. Em que é que isto difere, no fundo, do programa de Monitor? Em nada, a não ser nas frases melosas que prostituem o marxismo. Na reunião da fração do Reichstag de 18 de março de 1915, o kautskista Wurm preveniu a fração para não esticar demasiado a corda. Nas massas operárias, cresce a oposição contra a maioria da fração. É necessário manter-se no centro marxista. E acabo de citar. Sem dúvida uma gralha. Deve-se ler monitoria. Portanto, ok, o nome do artigo é Klassenkampf gegen den Krieg, Material zum Falle Liebknecht. Als Manuskript gedruckt, página 67. Deste modo, vemos que o facto de as massas serem revolucionárias foi reconhecido em nome de todos os kautskistas, chamado Centro, já em março de 1915. E 8 meses e meio mais tarde, Kautsky de novo apresenta a proposta de reconciliar as massas, que querem lutar com o partido oportunista contra-revolucionário, e isto com a ajuda de algumas frases de sonoridade revolucionária.
A guerra tem muitas vezes a utilidade de pôr nu a podridão e rejeitar o convencionalismo. Comparemos os fabianos ingleses com os kautskyistas alemães. Eis o que escrevia acerca dos primeiros um verdadeiro marxista, Friedrich Engels, em 18 de janeiro de 1893. E cito: "Um bando de ambiciosos que têm entendimento suficiente para verem a inevitabilidade do revolucionamento social, mas para quem é, no entanto, impossível confiar este trabalho gigantesco ao proletariado imaturo. Medo da revolução é o seu princípio fundamental." É uma correspondência com Soge na página 390. E em 11 de novembro de 1893 escreve: "Estes burgueses enfatuados que querem por benevolência condescender em libertar o proletariado de cima para baixo, desde que esta queira ser tão inteligente para assim compreender que uma massa bruta e inculta não pode libertar-se a si própria e não chega a nada a não ser para a benevolência desses advogados, literatos, atemorizados e destas comadres sentimentais." Ibidem, página 401. Em teoria, Kautsky olha os fabianos com desprezo, como o fariseu, o pobre publicano, porque ele jura pelo marxismo. Mas qual é na prática a diferença entre eles? Assinaram ambos o Manifesto de Basileia e atuaram ambos em relação a ele como Guilherme II em relação à neutralidade belga. Guilherme II era o imperador da Alemanha, o Kaiser Wilhelm II, e a neutralidade belga foi respeitada na medida em que a Alemanha invadiu brutalmente a Bélgica e cometeu lá crimes de guerra. Enquanto Marx, durante toda a sua vida, fustigou as pessoas que procuraram abafar o espírito revolucionário dos operários. Kautsky opôs aos marxistas revolucionários a nova teoria do ultra-imperialismo. Por ultra-imperialismo, ele entende a eliminação da, e cito, luta dos capitais financeiros nacionais entre si, e a sua substituição pela, e cito, exploração conjunta do mundo pelo capital financeiro internacional, em Neue Zeit, 30 de abril de 1915. Mas acrescenta: "Ainda não dispomos das premissas suficientes para decidir se esta nova fase do capitalismo é realizável. Assim, é com base apenas em suposições sobre uma nova fase, sem ousar declarar abertamente que ela é realizável, que o inventor dessa fase rejeita as suas próprias declarações revolucionárias, rejeita as tarefas revolucionárias e a tática revolucionária do proletariado agora. A fase da crise já iniciada, da guerra, de uma agudização maldita das contradições de classe. Não será isto o mais ignóbil fabianismo?" De facto, aquilo Lenin o que está a apontar é: ok, basicamente Kautsky está a falar desta nova fase, mas está a usá-la para se esconder ou ignorar as tarefas que lhe incumbiram na altura. Esta ideia do ultra-imperialismo, pelo menos aos dias de hoje, não parece assim tão descabida quanto assim. Nós de facto assistimos com o fim da União Soviética e com a queda do, não é? A entrada na era da chamada unipolaridade, não é? Os Estados Unidos da América foram vitoriosos na Guerra Fria, e só restava esse bloco, portanto o bloco dos Estados Unidos da América e a Europa toda sob o seu manto. E portanto, de facto, os próprios capitais nacionais, por exemplo, o francês, o alemão, o inglês, deixaram de estar a lutar entre si, não é? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, e passaram todos a colaborar entre si pela exploração do sul global, não é? Do terceiro mundo. Nós observamos a queda a queda oficial, não é? Dos vários impérios europeus, não é? O Império Britânico, o Império Francês, o Império Português, o Belga, com a sua colónia no Congo, e todas as outras potências europeias. Mas nós não observamos o fim do colonialismo propriamente dito,
nós substituímos a era de colonialismo direto, não é? Pela era do neocolonialismo, em que nós temos países nominalmente independentes, mas que são no fundo controlados pelos seus fantocheiros imperiais. O exemplo mais claro disto é o Império Informal que a França detém em África. Mas este império é de certo modo muito mais informal e há uma maior flexibilidade de capitais, portanto já não há grande exclusividade de um país relativamente às suas colónias. A França ainda assim é o país mais agressivamente colonial e restritivo no que toca a este fluxo, mas se nós observarmos as outras colónias, elas agora estão abertas completamente, neocolónias, elas estão completamente abertas a todo o tipo de exploração de todo o lado. A Angola, por exemplo, está a ser alvo de exploração portuguesa, exploração americana, exploração russa, exploração chinesa, exploração, todo o tipo de potências imperialistas, no fundo. Mesma coisa com Moçambique e com todos os outros países em África e por aí fora. Portanto, esta ideia do ultra-imperialismo que eu posso ler no futuro não parece ser assim tão descabida, a meu ver, mas tenho ainda de ler mais com clareza esse texto de Kautsky para poder fazer a verdadeira comparação com o imperialismo face superior do capitalismo, que já cheguei a ler também. Mas pelas descrições que eu tenho ouvido e alguns trechos que eu tenho lido, até que parece bater certo com os desenvolvimentos do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial e no pós-Guerra Fria. Porque no pós-Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria havia claramente dois blocos imperialistas, não é? Era o bloco da NATO e o bloco de leste. E portanto a mim parece-me mais que não há verdadeiramente um ultra-imperialismo, mas que acaba por haver um imperialismo, porque na Segunda Guerra Mundial foi isto, portanto, todos os impérios europeus de tal maneira se rebentaram uns aos outros, não é? Já se destruíram na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda foi mesmo o golpe fatal, no fundo, sobretudo para a Inglaterra e para a França, porque a Alemanha já não tinha império colonial desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a não ser o império colonial na Europa propriamente dita, não é? Aquela ideia de Lebensraum do Hitler e a conquista de todos os países de leste e até a França e a Bélgica e os Países Baixos, bem como a Checoslováquia e a anexação direta da Áustria. O que parece acontecer é que estes impérios acabam por se rebentar todos de tal maneira que a única maneira de salvar, das burguesias nacionais, de salvarem a sua própria pele de uma nova época revolucionária, não é? Portanto, é dar os anéis para salvar os dedos. Ou seja, as burguesias da Alemanha Ocidental, não é? Daquilo que veio a formar a Alemanha Ocidental, a República Federal da Alemanha, a França e todos estes países no pós-guerra que não estavam sob o manto soviético, chegaram à conclusão que a única maneira de sobreviverem ao futuro seria procurarem colaborar entre si, e foi aí que deu origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e posteriormente à União Europeia. E claro, tinham de que fazer o jogo ou dos Estados Unidos da América ou da União Soviética, e o único regime que os permitia manter algum nível de poder burguês nacional era precisamente alinharem-se com os Estados Unidos da América. E portanto, mais do que uma certa evolução do imperialismo numa era pacífica, o que aconteceu foi que os vários imperialismos europeus basicamente destruíram uns aos outros e foram obrigados a unir os cacos que restaram entre si e submeter-se ao imperialismo americano de modo a salvar-se minimamente.
Continuando, o líder dos skautskistas russos, Axelrod, vê, e cito, o centro de gravidade do problema da internacionalização do movimento libertador do proletariado na internacionalização da prática cotidiana. Por exemplo, e cito, a legislação sobre a proteção do trabalho e a legislação do seguro social devem ser objeto de ações e da Organização Internacionais dos Operários. Axelrod, A Crise da Social-Democracia, Zurique, 1915, páginas 39 a 40. É perfeitamente claro que não só Legian, David, os Webb, mas também o próprio Lloyd George, Naumann, Briand e Muilikov aderirão inteiramente a esse internacionalismo. Tal como 1912, Axelrod está disposto, em nome de um futuro muito, muito distante, a proferir as frases mais revolucionárias. Se a futura internacional, e cito, atuar contra os governos em caso de guerra e levantar uma tempestade revolucionária. Vejam lá como somos nós corajosos! Mas quando se trata de apoiar e desenvolver agora a efervescência revolucionária que começa entre as massas, então Axelrod responde que essa tática das ações revolucionárias de massas, cito, ainda teria alguma justificação se estivéssemos imediatamente em vésperas de uma revolução social, como aconteceu, por exemplo, na Rússia, onde as manifestações estudantis de 1901 anunciavam a aproximação de batalhas decisivas contra o absolutismo. Mas no presente momento, tudo isto é uma utopia, bakuninismo, etc., inteiramente no espírito de Kolbe, David, Sudecum e Legian. O inefável Axelrod esquece simplesmente que em 1901 na Rússia ninguém sabia nem podia saber que a primeira batalha decisiva teria lugar 4 anos mais tarde. Não esqueça, 4 anos mais tarde, e não seria decisiva. E no entanto, só nós, marxistas revolucionários, tínhamos razão nessa altura. Nós ridicularizamos os Khrushchevsky e os Martynov, que apelavam imediatamente ao assalto. Nós apenas aconselhávamos os operários a expulsarem por toda a parte os oportunistas e a apoiar, intensificar e alargar com todas as suas forças as manifestações e outras ações revolucionárias de massas. A situação atual na Europa é perfeitamente análoga. Seria insensato apelar ao assalto imediato. Mas seria vergonhoso intitular-se social-democrata e não aconselhar os operários a romper com os oportunistas e consolidar, aprofundar, alargar e intensificar com todas as suas forças o movimento revolucionário e as manifestações que se iniciam. A revolução nunca cai do céu já pronta. E no início da efervescência revolucionária, nunca ninguém sabe se esta conduzirá e quando a uma revolução verdadeira, autêntica. Kautsky e Axelrod dão aos operários conselhos velhos, gastos, contra-revolucionários. Kautsky e Axelrod alimentam as massas com a esperança de que a futura internacional será já certamente revolucionária. Trata-se apenas de presentemente proteger, encobrir e embelezar a dominação dos elementos contra-revolucionários, os Legian, os David, os Van der Velve, os Hindman. Pois não é evidente que a unidade com Legian e CA constitui o melhor meio de preparar a futura internacional revolucionária? Cito: a aspiração de transformar a guerra mundial em guerra civil seria uma loucura, declara o líder dos oportunistas alemães, David, em Die Sozialdemokratie, Die Weltkrieg. A Social-Democracia e a Guerra Mundial, 1915, página 172. Respondendo ao manifesto do Comitê Central do nosso partido, de 1 de novembro de 1914. Nesse manifesto disse, entre outras coisas, e cito: por maiores que sejam, por maiores que pareçam as dificuldades dessa transformação
Num ou noutro momento, os socialistas nunca renunciarão a um trabalho preparatório sistemático, perseverante, constante nesse sentido, desde que a guerra se tornou um facto. Também citado por David, página 171. Um mês antes da publicação do livro de David, o nosso partido publicou sessões nas quais a preparação sistemática era explicada do seguinte modo: 1. Uso dos créditos. 2. Ruptura da paz civil. 3. Criação de organizações ilegais. 4. Apoio às manifestações de solidariedade nas trincheiras. 5. Apoio a todas as ações revolucionárias de massas. David é quase tão corajoso como Axelrod. Em 1912, não considerava loucura, em caso de guerra, a referência à Comuna de Paris. Plekhanov, representante típico dos sociais-chauvinistas da Entente, raciocina sobre a tática revolucionária do mesmo modo que David. Chama-lhe alucinofarsa. Mas o Sam Kolb, oportunista confesso, que escreveu: o resultado da tática das pessoas que rodeiam Liebknecht seria uma luta levada até ao ponto de ebulição no seio da nação alemã. Die Sozialdemokratie am Scheideweg. A social-democracia na encruzilhada, página 50. Mas o que é uma luta levada até ao ponto de ebulição, se não uma guerra civil? A tática do nosso Comitê Central, nos seus traços fundamentais, coincide com a tática da esquerda de Zimmerwald, fosse uma loucura, sonho, uma aventura, bakuninismo, como afirmaram David, Plekhanov, Axelrod, Kautsky, etc., ela nunca poderia conduzir à luta no seio da nação, e muito menos ser levada até ao ponto da ebulição. As frases anarquistas, em parte nenhuma do mundo, conduziram à luta no seio de uma nação. Em contrapartida, os factos mostram que, precisamente em 1915, em consequência da crise suscitada pela guerra, cresce a efervescência revolucionária entre as massas. Crescem as greves e as manifestações políticas na Rússia. As greves na Itália e na Inglaterra. As marchas da fome e as manifestações políticas na Alemanha. Não será isto o início das ações revolucionárias de massas? Apoio, desenvolvimento, alargamento e intensificação das ações revolucionárias de massas. Criação de organizações ilegais, sem as quais mesmo, nos países livres, não é possível dizer a verdade às massas populares. Eis todo o programa prático da social-democracia nesta guerra. Tudo o resto é mentira ou fraseologia, sejam quais forem as teorias oportunistas ou pacifistas com que se enfeite. Quando nos dizem que essa tática russa, expressão de David, não convém à Europa, nós respondemos habitualmente indicando factos. Em 30 de outubro, em Berlim, apresentou-se na direção do partido uma delegação de camaradas, mulheres de Berlim, e declarou, e cito, que agora, com a existência de um grande aparelho organizativo, é possível, muito mais facilmente que no tempo da lei contra os socialistas, difundir brochuras e panfletos ilegais e realizar reuniões não autorizadas. E cito, não nos faltam meios nem vias, mas visivelmente falta a vontade. Werner Tagvast, 1915, número 271. Será que estas más camaradas foram desviadas do bom caminho pelos sectários russos, etc.? Será que as verdadeiras massas são representadas não por estas camaradas, mas por Legian e Kautsky? Por Legian, que no seu relatório de 27 de janeiro de 1915 culminava a ideia anarquista de criação de organizações ilegais. Kautsky, que se tornou a tal ponto contra-revolucionário que em 26 de novembro, 4 dias antes da manifestação em Berlim de 10 mil pessoas, qualificou as manifestações de rua como uma aventura. Uau, PCP durante o Prec-Bilike. Basta de frases. Basta de marxismo prostituído a la Kautsky. Depois de 25 anos de existência da Segunda Internacional, depois do Manifesto de Basileia, os operários não acreditarão mais em frases. O oportunismo mais do que amadureceu. Passou definitivamente para o campo da burguesia,
transformando-se em social-chauvinismo. Ele rompeu espiritual e politicamente com a social-democracia. Romperá com ela também organizativamente. Os operários reclamam já uma imprensa sem censura e reuniões não autorizadas, isto é, organizações clandestinas para apoiar o movimento revolucionário das massas. Só uma tal guerra à guerra é uma causa da social-democracia e não uma frase. E a despeito de todas as dificuldades, das derrotas temporárias, dos erros, dos enganos, levará a humanidade à revolução proletária vitoriosa. Debout les talents de la terre, debout les forçats de la terre, la raison sonnant son cratère, c'est l'éruption de la terre, du passé faisant table rase, pour l'esclave debout, debout. Le monde va changer de phase, nous ne sommes rien joyeux. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. La terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. La terre nationale sera le genre humain. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun, pour que nous, pour leur rendre gorge, pour tirer l'esprit du cachot. Soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et commun. La terre nationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et commun. La terre nationale sera le genre humain. Dans leur apothéose, les rois de la Guinée du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé, c'est fondé